que sou eu há uns tempos, ainda no arco antigo. E estão ali aquelas datas, porque na verdade a minha história na joalharia são 10 anos, mais ou menos. Ahm, eu antes de me dedicar à joalharia estudei Direito. Antes de ir para Direito e acabar esse curso, estudei Filosofia, que não acabei. Depois de Direito, estudei várias outras coisas, umas que acabei, outras que deixei a meio. Digamos que sempre tive muito gosto pelo estudo e muito interesse em coisas diversas, mas de facto houve uma altura em que eu disse, bem, se calhar é melhor aprender uma profissão e achei que direito podia ser uma boa ideia. Não foi muito, apesar de eu ter gostado do curso, que é uma coisa que se ouve pouco dizer, mas eu gostei e trabalhei há alguns tempos, não, nunca como advogada, mas como jurista, no grupo empresa, nomeadamente na SIC. Portanto, também fiz um direito engraçado, mais ligado às questões da comunicação social. Depois trabalhei numa editora durante algum tempo, trabalhei também numa fundação, e são coisas assim um bocadinho parcelares e um bocadinho dispersas, mas que acabam por fazer algum sentido quando eu hoje olho para trás. E vocês sabem que, entretanto, estou na PIN, estou na IGF, portanto, acabam esta questão do direito, do non-profit, das publicações, e depois o Gari pelo meio acaba por isto chegar a uma consistência hoje em dia enfim, que vou buscar aprendizagens desses vários percursos. Mas, de facto, consistentemente na joalharia são 10 anos. Um, mas não começou, em 2015. A primeira vez que eu entrei numa escola de joalharia foi em 2004, na Contacto Direto. Mas a Paula falou de conhecer a minha mãe desde que elas são miúdas, e eu lembro-me de a minha mãe me contar, quando eu era miúda, que a Paula era uma amiga dela que era joalheira. Eu achei aquilo fantástico. Portanto, eu também tenho esta memória da joalharia, das primeiras vezes que eu ouvi falar de joalharia, muito ligada à Paula. E, incidentalmente, também, desde muito miúda, que eu ouço falar do arco. Os meus pais também eram amigos do Manel e do grupo inicial de professores. E, portanto, eu também me lembro, desde muito miúdo, ouvir falar do arco. Eu nunca achei que tivesse muito jeito para as mãos. O jeito que eu tinha em termos artísticos, talvez fosse só escrever. Estávamos a falar há pouco disso, sempre senti muito vontade, escrevo bem, depressa, sem grandes dúvidas. Se calhar às vezes devia reper mais, mas não me dá muito para isso. Mas sempre foi, em termos de jeito, o jeito que eu tinha. Mas de facto sempre gostei muito de joalharia, e mesmo hoje em dia, que a minha carreira é esta, não me veria a fazer um outro trabalho, nem desenho, nem pintura, nem escultura. De facto, é a joia como um todo que me interessa muito. No contacto direto tive algum tempo. Depois foi quando depois tive outros trabalhos profissionais. Isto continuou como um hobby durante 10 anos, e depois em 2014 resolvi voltar, e nessa altura, eu vou-vos dizer, a escolha da Contacto Direto e do Centro de Joalharia de Lisboa foi pura e simplesmente conveniência e preguiça, porque não me apetecia ir para o Castelo. Portanto, eram os sítios onde eu podia ir de carro e parar o carro. Mas de facto não foi o critério ideal para a escolha, porque a verdade é que eu depois, em 2015, sim, fui fazer um workshop com o Ramon no Arco, e logo a seguir fiz outro com a Catarina Silva no Arco também, e esquecia o centro de joalharia e já tinha esquecido o contacto direto, e era realmente o tipo de joalharia que me interessava fazer. E pronto, e tinha alguma experiência técnica, mas de facto em termos artísticos não tive qualquer input nessas outras escolas. Foi aqui realmente, e foi muito devido ao Ramon que eu me virei mais para a joalharia contemporânea. E depois, por uma questão estratégica minha, eu já tinha alguns anos, passada dos 40 agora, não sei exatamente, não vou fazer as contas. Mas o que é que eu pensei? Eu não vou fazer um mestrado fora, não vou fazer Erasmus fora. Eu preciso de ganhar o máximo de experiência e de conhecimento nesta área, hum, continuando a viver em Portugal, com a noção de que era uma área de facto muito cosmopolita, muito internacional. Portanto, fiz o curso no Arco, o completo, e as artes plásticas. No meio disso, fiz também um curso com o Valentim. E fiz imensos workshops, também tive aulas com a Ana Margarida em casa dela. Portanto, eu nestes anos tentei fazer o máximo que eu conseguia e concentrar tudo em muito pouco tempo.
A Paula também, em 2018, me convidou para esta experiência que foi de facto incrível de fazer a curadoria com ela dos 20 anos da Reverso e ofereceu-me essa possibilidade da exposição com a Iris. E, portanto, foram estes 5, 6 anos que eu tentei fazer o máximo que conseguia. Workshops e viagens também. Viajei tanto quanto pude, para todas as feiras que pude. Agora, isto já acalmou um bocado, mas de facto quis muito aprender o mais possível em mínimo tempo. A Iris, o que aconteceu porque a conheci como professora num workshop que eu me inscrevi para fazer com ela e realmente demos-nos bem e foi isso que depois me possibilitou fazer a exposição com ela na revista. De facto, posso dizer que essa aposta nos workshops e tentar aprender o máximo com o máximo de pessoas possível foi para mim muito compensadora porque permitiu-me conhecer muita gente e criar relações que de outra forma não teriam sido possíveis. O facto, também posso dizer que já não está assim nenhuma aluna muito nova, mas de facto a experiência de estudar e de aprender já com outra idade, eu acho fantástica. Porque a capacidade de concentração e de foco e de saber o que é que interessa e o que é que não interessa é completamente diferente. Portanto, apesar de ter sempre gostado de estudar e de escola, acho que estudo muito melhor e aprendo muito melhor agora em velha do que em miúda. Ao contrário do que se costuma dizer. A primeira exposição de joalharia em que eu participei foi uma exposição de alunos no Arco, e eu tenho aqui esta imagem porque, se vocês repararem, isto foi dia 28 de setembro de 2015 e a última exposição com peças minhas foi em 27 de setembro de 2025. Portanto, são literalmente quase dia por dia 10 anos ah, de exposições. Voltando um pouco atrás, isto foi a primeira peça que eu fiz no Arco com o Ramon. Quer dizer, isto foi uma instalação, isto é só uma pequena imagem, ainda com um telemóvel, não era muito smart. Vocês veem que a qualidade não é grande, mas isto foi de facto para mim muito, muito interessante, muito transformador e muito libertador. E isto foi o curso chamava-se A Eloquência do Fragmento e tínhamos de usar fragmentos, e os fragmentos que eu usei foram estes, foram fragmentos de uma vida, uma caixa cheia de postais, cartas, fotografias, cartões, coisas várias que eu encontrei na minha casa. Quando eu mudei para a casa de Lisboa, dentro de um armário embutido estava uma gaveta onde alguém esqueceu estas coisas todas. Portanto, isso eram os fragmentos. E também havia num outro armário um vestido que parecia um vestido de noiva, e eu trabalhei com isso. E, portanto, isto, no fundo, é uma instalação em que eu pus uns alfinetes com umas pontas vermelhas a fazer decoração. Isto foi uma peça, foi um trabalho que eu voltei a usar depois no projeto, no final de curso com a Marília, mas essas peças eu não gostei tanto delas e, portanto, não as tenho aqui. Isto foi só o princípio, mas ainda é uma caixa que eu acho que um dia vou revisitar e voltar a olhar para isto, porque é realmente muito rico. E porque tinha umas coisas assim um bocadinho estranhas. E chamava-se, o projeto todo chamava-se do Muito Amigo, que era uma assinatura que o marido punha nestes cartões, que são os cartões que acompanhavam ramos de flores que oferecia à mulher em datas certas, e algumas eu consegui identificar, nomeadamente 5 de novembro, que era o aniversário dela, mas depois, se vocês lerem, isto não tem assinatura típica, tem um bocadinho diferente, o texto dos cartões é exatamente igual, com um ano de diferença. E, portanto, nesta história toda havia assim umas pequenas coisas que geravam um certo desconforto. Portanto, era uma história. Não, são todos diferentes, mas havia uns que eram exatamente iguais. Portanto, por um lado, ele não falhava as datas, mas ao mesmo tempo isto tinha uma coisa que era um bocado mecânica, não é? Portanto, isto interessou-me muito este ritual da oferta, mas ao mesmo tempo em que parecia que não havia assim tanto investimento emocional. Interessou-me muito, pronto, esta cosquice, não é? Entrei na vida deles assim, sem ser convidada, mas deu muito material para pensar e para trabalhar. Depois, uma outra peça que eu fiz também logo no início, foi esta, que poderão já ter visto em algum lado e que eu continuo a ter aqui, não foi uma tatuagem, também foi com a Marília, que isto era uma medalha, a encomenda era uma medalha para alguém que nós quiséssemos homenagear. Eu escolhi homenagear, enfim, as mulheres sem vergonha profissional, ou seja, que assumiam a sua ambição sem complexos. E pensando numa pessoa em concreto,
E eu mostro isto também, são peças muito iniciais, a peça final foi a tatuagem, e depois aparece no livro da Cristina. Nessa altura ainda era a Cristina a diretora do Arco, a Catarina veio no ano seguinte, se não me engano. Isto foi feito a pensar nesta mulher, a Catarina de Albuquerque, que foi minha colega na Faculdade de Direito e que morreu este ano, muito nova, e que foi a primeira relatora da ONU para os direitos à água e direito ao saneamento. Portanto, foi uma mulher que se especializou em direitos humanos e que fez uma carreira internacional sem, sem nada a apontar, extraordinária. E de facto, ainda numa geração de mulheres que não, talvez a primeira, a vossa ainda também só assumiu isso mais tardiamente, mas a primeira que desde o início podiam assumir esta vontade profissional sem vergonha ou com menos impedimentos. E portanto, essa peça foi para isso e eu às tantas achei que o que eu tinha de fazer é também assumir isso, então isto levou a uma tatuagem que eu ainda hoje gosto muito. Depois também este projeto, que também foi interessante, que acabou por viajar por algumas posições, por ter ganho uma menção honrosa na uma exposição organizada pelo Fórum do Âmbar, o Âmbar, como é que ele se chama. E aqui também tenho aqui esta peça porque também tem alguns temas que me interessam bastante. Eu ainda tive quase para pôr aqui uma fotografia minha, pai, com 6 ou 7 anos, mascarada de bruxa, mas não pus. Mas isto também foi sempre uma coisa que me interessou muito, estes temas mais ligados ao mágico, não tanto à magia, mas ao mágico, e os temas que andam à volta do mistério, que é talvez uma coisa que, se puder resumir numa palavra, é muito por aí que eu caminho. As coisas intersticiais, o que não está entre o claro e o escuro, o mistério, e pronto, e aqui toda esta parte espiritual, mística, que também me interessa e que ao longo do que vocês vão ver também marca bastante o meu trabalho. Isto aqui foi vagamente inspirado nos cintos de feiticeira africana, em que eles têm uns cintos com uma data de berloques. Pronto, estes são só 5, são tipo, animais de poder, é um corvo, é um gato, uma baleia, uma aranha e uma formiga que estão aqui. Isto foi um horror fazer isto, porque é tecido preto, fio preto e miçangas pretas. Portanto, eu conseguia trabalhar durante uma hora e depois andar a ver onde é que havia luz e o foco mais claro que pudesse, para não ficar sem vista. Mas pronto, é uma peça de que eu gosto. Depois, nas aulas com a Ana Margarida, acabei por desenvolver este trabalho, que também ficou assim um bocado pendurado e que eu também acho que um dia vou voltar a pegar nisto, que são peças para fazer do it yourself. Portanto, é o mesmo elemento repetido tantas vezes quanto se quiser, e tem este título Shunya, que é um conceito budista, mas também do shivaísmo, que é esta ideia do vácuo de onde tudo emerge, portanto, todo um potencial ilimitado na transformação para a forma. E depois, lá está, isto permite fazer tudo e mais alguma coisa que se quiser, mas ficou um pouco por aqui. Depois, no curso com o Valentim, fiz um conjunto de peças. Esta acabou por ir para a Argentina para uma exposição de ex-votos. A Rimena, que foi a curadora, achou que isto tinha algo de ex-voto. Não, não foi nada assim que eu imaginei, mas pronto, ainda bem. E aqui também estão alguns elementos que eu depois vou retomar mais tarde. O trabalho com a linha, com o fio, com o crochê, com estes elementos dispersos. Isto foram peças de madeira que eu encontrei na Feira da Ladra, que talvez fossem, não sei bem, mas talvez fossem exercícios de alunos de carpintaria ou de marcenaria. Tinha quantidade de pedaços sem se perceber muito bem o que era. Pareciam partes de máquinas, partes de parafusos, mas em madeira, o que era um pouco estranho. Portanto, não eram propriamente peças com utilidade. E isto também aqui é um outro tema que volta a aparecer no meu trabalho, que eu, no meio disto, depois gosto muito de ficção científica e leio alguma coisa de ficção científica. Isto vem muito inspirado na ideia, num livro, que é uma trilogia da Margaret Atwood, que é o The Year of the Flood. No fundo, imagina um mundo depois do fim da nossa civilização.
Isto vai voltar a aparecer no meu trabalho e isto era um pouco a ideia, a joalharia é uma constante, não é? Joalharia e humanidade são praticamente eh, sempre coexistentes. Há joias dos Denisovanos, dos Neandertais, desde o princípio da humanidade há joias, antes das pinturas nas paredes há joias. E, portanto, o que nós podemos concluir ou presumir é que vão continuar a existir joias depois de nós. E isto era um bocadinho a ideia, o que é que acontece quando depois de nós alguém vier e o que é que joias vai fazer com os nossos restos. Portanto, era um pouco essa ideia. E, hum, e pronto, esta é uma das peças, mas foram três ou quatro, assim, com um ar muito quase de armadura e grandes e muito presentes no corpo. E pronto, tive um pouco dentro da mesma ideia. Depois surgiram estas peças muito mais simples, são várias, é uma série, sinceramente não sei quantas fiz. Ahm, São algumas formas que se repetem com as diferentes e também esta ideia da visão do antropoceno, que enfim, é um conceito que hoje em dia está um pouco posto em causa, mas é também a ideia de que nós, seres humanos, já criámos uma época geológica própria, portanto, já com as nossas produções plásticas já há um registro da humanidade na história geológica do planeta. Portanto, isto no fundo acaba por ser uma junção, algo simples, com base nesta ideia de formas parecem um pouco primitivas, mas com os plásticos, com acrílicos e com também fios de poliéster. Eu, apesar de algumas vezes usar fios naturais, uso muito o poliéster e também muitas vezes é por essa razão, porque é o produto da nossa civilização, da nossa produção industrial, com esta ideia de que provavelmente é o que vai sobreviver. O fim do mundo talvez seja um bocado exagerado, mas pronto, ao fim de uma era que é a nossa. Pronto, isto foi uma exposição no Porto, talvez na autoria, já não tenho a certeza, também para verem um pouco também, mas eu fiz isto antes de saber que ia trazer-me, portanto tem aqui ao vivo para verem, e outros anéis que eu fiz. Estes anéis, por acaso está aqui a Inês, também fiz num curso com a Inês, que entretanto também me inscrevi num workshop de verão no Arco, e estes anéis saíram daí, portanto sabe que é muita gente que me influenciou muito. Este também trouxe três, acho eu, ahm, que também foi sobre a visibilidade, e o tornar visível, inspirado num texto do Calvino, também, com a Marília. Sim, ou seja, propostas para o novo milénio. E que também teve em várias exposições, nomeadamente em Valência e depois na Pina Paris, com a curadoria da Mónica Brugger. E são várias formas repetidas em mármores diferentes. E depois eu arranjei-lhes este título que diz bastante o que eu quero dizer, mas só vai baralhar as coisas. Portanto, esqueçam o título, que é também um conceito budista e do hinduísmo. Mas isto, na verdade, teve uma influência muito direta, que foi um poema do Afonso Cruz, que está aqui, não é? Perto de Ispão há uma ameixeira que dá dois tipos de fruto: as ameixas que são doces e o espaço entre as ameixas que são silenciosos. São estes últimos, que ao fim da tarde exibem o pôr do sol através dos ramos. Portanto, isto é mais uma vez aquela ideia de ver entre as coisas, do mistério, do que aparece nos espaços em aberto. Um, e este autor que ali está, o Peter Stramboliski, não existe. Isto é uma invenção do Afonso Cruz, que ele tem este livro, que é a Enciclopédia da História Universal, que é tudo inventado. Mas ele apresenta como se fossem registros históricos verdadeiros, mas não é isto. É, que é uma coisa que eu também acho muito, muito engraçada, este ilusionismo. Pronto, e aqui também era para ter um pouco a ideia, do tamanho e também porque há este buraco no meio da peça, no fundo, era para focar o olhar e para permitir focar-nos e mudar a visão. Portanto, em vez de estarmos a ver o todo, como vemos, focar e vemos este espaço, estas coisas mais particulares que tendencialmente nos escapam. E a outra imagem ao lado é da Pina Paris. Isto foi num workshop com o Ruth Peters, é uma peça que já não existe porque se desfez, mas eu gosto muito da fotografia e resolvi trazê-la. Foi com basalto, esta pulseira, que também com este ar muito primitivo
Acho que também tem muito a ver com o que eu faço. E pronto, chegámos a 2018 e de facto esta exposição que houve aqui na Reverso com a Iris, que foi fantástica, e que depois repetimos em Munique em 2019, hum, tem o cartaz da Reverso e depois o outro ao lado, o Time Past, essa fotografia é uma fotografia da exposição aqui na Reverso. Eu vou-vos mostrar algumas fotografias, mas são mais até da montagem, e depois tenho aqui os livros. Mas eu já só tenho estes cinco. Vocês podem ver à vontade, mas não posso dar nem vender nenhum, porque é o que me sobra. Mas aí vem bem a exposição. E, e pronto, isto realmente foi uma sorte incrível. Este workshop que eu fiz com a Iris em 2017, portanto foi um ano antes da exposição, foi no Brasil. Ela há muitos anos que não fazia workshops na Europa, ela está há muitos anos em Canberra, mas andava a fazer alguns workshops na América Latina. E eu, na altura, por causa de outros trabalhos, queria muito fazer um workshop com ela. Estava naquela fase de fazer workshops com pessoas que me interessavam e queria fazer um com ela e não havia, não havia, não havia. E às tantas resolvi ir para o Brasil também. Que a Miriam Corokovas foi quem organizou e que se ofereceu para eu ficar em casa dela, que me descansou bastante, me apetecia muito ir para São Paulo, assim, à louca. Mas fui. E foi ótimo e conheci bem a Iris, ficámos amigas e ela teve essa grandeza de aceitar fazer a exposição comigo. Ahm, e isto foi muito mágico. Quando ela veio fazer a exposição em 2018, fez também um workshop aqui em Lisboa, que eu ajudei a organizar, portanto foi também um segundo workshop que eu fiz com ela. E só que ela é uma mulher muito ocupada. E portanto nós falámos muito pouco sobre a exposição. Decidimos o tema, decidimos mais ou menos o título, mas nenhuma de nós viu nada ao longo do ano. Cada uma trabalhou sozinha e depois, como se costuma dizer, seja o que Deus quiser. Quando nós começámos a abrir as caixas, não queríamos acreditar, porque as peças tinham todas as mesmas cores. Isto foi uma exposição que ficou absolutamente maravilhosa. Isto foi aqui, o que estava na montra. Eu tenho aqui dois colares que não estavam nessa exposição, que eu fiz para uma outra exposição a seguir, mas no fundo é a mesma ideia. O pendente, estava aqui na exposição. E isto foi uns colares que eu fiz também, lá está, com esta ideia um pouco do que é que fica depois de nós. E estes colares são todos poemas, ou seja, aquilo inspirado nos quipus, que é uma técnica descrita, mas que é essencialmente uma técnica contabilística, com que os incas, com nós, escreviam números nos fios e isso eram registros contabilísticos para cobrar impostos, portanto, uma coisa não especialmente romântica ou poética, mas são peças muito bonitas. Os quipus, alguns que se conseguem ver em museus e online é fácil de encontrar, não se conseguem totalmente interpretar hoje em dia. E o que é que eu fiz? Porque como isto era também, para mim, muito um tema do que é que, enfim, do tempo mais longo das eras da evolução humana, eu trabalhei com ouro, prata, bronze, idade do ferro. Pronto, obrigada, faltava-me, sim. Portanto, foram esses materiais com que eu trabalhei, porque era esta ideia das idades do homem e do tempo longo, e achei que era interessante utilizar uma linguagem, uma língua que já não existe, não se consegue interpretar. Nós temos um registro, mas é um registro praticamente mudo. E nestes colares que eu fiz com nós, em código Morse, escrevi poemas que também tinham alguma coisa a ver com o tema. Ahm, por exemplo, eu tenho um site, no meu site depois tem, se quiserem ver, tem lá links para os poemas todos. Não, não. Há um que é meu, só um, de um colar, mas há um da Margaret Atwood. Este colar preto, mais denso, que tem aqui nesta imagem, a mão por cima, precisamente o trecho sobre as idades do homem, conta essa história. E depois também fiz estes anéis, mas que estavam assim apresentados com ar um bocado de achado arqueológico, também ainda estão aqui alguns. Portanto, era muito esta ideia ainda de o que é que fica depois de nós e o que é que nós conseguimos perceber do passado, com a noção que
percebemos alguma coisa, mas muita fica também oculta. E estão aqui mais alguns destes colares, por exemplo, este colar castanho meu, que tem aqui estas peças em prata, isto tem um trecho do Popol Vuh sobre a criação do mundo, portanto, o mito da criação maia, e a estola que está por baixo é da íris. Portanto, nada disto foi combinado, isto foi mesmo. Eu tinha este colar cor-de-rosa e ela tinha uma série de peças também com ouro rosa, portanto, foi muito mágico, foi muito bonito. E, e pronto, e depois daí resolvemos levar este trabalho a Munique. Também apareceram estas duas peças na agenda da PIN desse ano. E aqui é uma imagem só de Munique. Eu já tinha feito uma pequena exposição em Munique. E aqui estão a ver, estão estes dois colares que eu trouxe, que já, entretanto, depois fiz e estão aqui. Estavam mais umas peças que não tinham estado na exposição, na Reverso. Devo dizer que foi a última exposição em Munique que eu fiz. Apesar de lá ir todos os anos, isto é uma loucura. Portanto, eu tenho de me esquecer do trabalho que foi esta exposição até voltar a fazer outra lá organizada por mim. Logisticamente, o tempo que lá tens de ficar, de guardar a exposição, e nós partilhámos o espaço com os alunos da Iris, portanto, no fundo era a nossa exposição e uma exposição de alunos, portanto, tínhamos muita gente, mas também sentíamos a obrigação de lá estar, porque tivemos imensas visitas, as escolas iam lá, não sei o quê, portanto, acabei por ficar lá presa, os dias todos, estourada, não vi quase nada, pronto, foi maravilhoso, e para mim, em termos de carreira foi de facto incrível, mas é muito duro, apesar de lá, pronto, ter outras compensações. Mas não tive ainda energia para lá voltar a fazer outra exposição. E cá está uma imagem do livro que nós fizemos. Depois também com o mesmo tipo de peças ainda fiz uma exposição em Barcelona, na Roia, com a Márcia Cirne e com a Alejandra Escobar, numa livraria muito engraçada. Um, e que se chamava As Mulheres que Leem São Perigosas, que é o título de um livro, e pronto, e no meu caso tinha também vários outros textos aqui escritos nestes colares. E depois, eu entretanto, enquanto estava a fazer esta exposição e este trabalho todo, isto realmente eu não sei como é que eu tinha energia para isto tudo, Ahm, estava a fazer o projeto final do curso avançado do Arco, mas que estava completamente emperrado, que ele não ia para lado nenhum. Eu resolvi começar a trabalhar sobre o tema do preto, da cor preta e da dificuldade que é, e depois da simbologia também. E tinha feito uma série de peças, mas lá está, comecei a fazer umas peças em crochê, uns vasos, formas de vasos, que depois veio dar. Tem ali um pequeno exemplo naquela peça do perfume que eu já vou mostrar. Era um pouco o que eu estava a fazer, que são pendentes, que ainda hoje existem, mas aquilo não estava a ir a lado nenhum. Porque eu estava muito interessada na ideia do preto, mas como uma cor muito primordial, e da ideia da deusa negra e das pedras pretas e toda essa coisa um bocado ligada a cultos diferentes. Portanto, vocês têm aqui, por exemplo, em Lisboa, a Rua das Pedras Negras, tinha a igreja de Santa Madalena, mas que era uma igreja de uma deusa fenícia, portanto, ligada a cultos muito mais arcaicos e cultos do feminino também. E depois tive uma única, não sei se era avaliação, mas conversa com o Manel Costa Cabral, que era meu orientador. Um, e com a Catarina, e ele virou-se para mim e disse assim: tá tudo muito bem, mas tu não podes falar do preto sem falar da morte e do luto e não sei o que. Ok, está bem, eu queria falar de outras coisas, mas ele tinha razão. Portanto, voltei a ficar um bocado entalada, mas aquilo mexeu comigo e, portanto, o projeto mudou completamente e essa conversa deu-me uma nova orientação e um workshop com a Lauren Calma, porque eu, entretanto, comecei a organizar workshops, ainda não falei muito disto, porque havia coisas que eu queria aprender. Portanto, fui para fora fazer alguns workshops, mas outros eu queria aprender e não tinha quem me ensinasse, como, por exemplo, electroforming. Então, eu tinha uma garagem na altura, aqui em Lisboa, onde era a minha oficina, e fiz lá 3 ou 4 workshops, e um deles lá está com o Gaston de Roy, o electroforming, e depois havia outro que era para fazer sobre
cores no metal com a Maria Sais Flúvia. Também não se, é difícil fazer preto, não é? Então ela ensinou um preto absoluto, que é um nome maravilhoso, que é uma patina feita com limão e alho. Mas que funciona muito bem. E pronto, e entretanto depois habituei-me a fazer os workshops e então ia convidando pessoas com quem me interessava aprender e uma delas foi a Lauren Kalman, cujo trabalho eu também sempre gostei imenso e foi neste workshop que a coisa acabou por avançar e que veio dar, isto foi no workshop com ela e foram fotografias tiradas e veio dar esta instalação gigante, mas que normalmente não ponho isto tudo, isto foi as peças todas que eu fiz, estão aqui os tais sacos de crochê, mas depois as peças talvez mais interessantes são estas. E isto é um trabalho que se chama Necro Citizen, que é um livro que eu encontrei também um livro sobre práticas funerárias no mundo. Não me lembro agora do nome da autora. E Necro Citizen é literalmente o cidadão morto, não é? Os direitos, o que é? E a ideia disto tudo era outra vez, o que é que fica depois de nós? Qual é o espaço onde fica a nossa memória quando nós já não estamos? E portanto, isto são tudo peças enferrujadas, no objeto de Rouvet, mas já muito estragados, que eu cobri com este fio preto, não é? Transformando-os quase em sombra. Mas também dando esta ideia de objetos litúrgicos mais ligados à nossa tradição religiosa do cristianismo. Temos uma cruz, temos um sino, temos um estandarte, temos aqui um ferro antigo, mas que acaba por ser um cálice. Mas tanto esta ideia da sombra que fica depois de nós ou do espaço que fica quando nós já não estamos. E, coincidentemente, este trabalho que acabou por ser feito em 2019, a exposição dos finalistas foi em 2020, que está aqui, e que abriu e fechou 3 dias depois, porque, entretanto, tivemos o confinamento. E, portanto, na verdade, era um trabalho que estava, trabalho sobre a morte, acabou por ficar muito dentro do ar do tempo. Eu, em 2020, depois acabei por fazer também um outro trabalho que eu tenho aqui, vou mostrar uma fotografia, que é um anel que eu uso muito também, é uma série, isto é um prata oxidada, que tem escrito 2020 em caracteres romanos, e que é isso, é um anel memorial, desse ano. Mas, entretanto, antes de chegarmos a 2020, fiz mais uma espécie, aqui voltei ao mar, isto também foi após. 2019, setembro de 2019 particularmente foi um ano de loucura para mim, porque tive a vinda da AGFK para a apresentação do livro da Cristina. Essa viagem eu apresentei não, eu preparei a viagem com eles. E mais uma vez também, eu já era mesmo da AGF, mas conheci as pessoas da AGF quando fui à Feira de Joalharia de Nova Iorque em novembro de 2018. Eles aí chamaram-me, quiseram falar comigo, podiam vir a Lisboa, se eu podia ajudar, eu disse que sim. Ajudei, conheci-os melhor e depois isso deu o convite para eu entrar no board da AGF, onde ainda estou. Portanto, lá está, este esforço que eu fiz nestes primeiros anos de viajar e de conhecer o máximo de pessoas, realmente depois deram estas coisas todas que aconteceram, na verdade, até bastante rapidamente. E isto foi uma exposição preparada na Belo Campo, quando eles cá vieram. Também, nesse mês, veio cá a Lisa Walker. Também nesse mês foi a exposição, que eu não tenho aqui fotografias, em Porto Alegre, da Bienal de Porto Alegre, organizada pela Diana Silva, e no meio disto tudo casou-se meu filho mais velho, portanto, eu não sei como é que ele sobrevivi este ano, este mês sobretudo, mas foi... e também, mas eu não estava cá, aquela exposição na Argentina com aquela peça foi também neste mês, portanto, foi uma loucura. Mas isto são os colares que eu fiz, assim, bastante simples, de pedra também, mas tinha a ver depois com este trabalho que foi feito para a Tailândia, uma parceria entre a Teresa Seabra e a Ati, que chamava-se Spirits and Guardians, e que também com a mesma técnica dos quipus, mas aqui com outros elementos adicionais, que era o ouro e o mármore em forma um pouco transformada. A decoração também tem, neste caso, orações, uma oração budista, uma oração Lakota,
a oração de São Francisco e depois o Credo da Natália Correia, que é um poema maravilhoso que está ali naquele colar. E avançando, isto foi a imagem na Tailândia. Foram uma série de artistas para lá expor na ATA, ATA, sim, ATA e ela. E depois vieram artistas tailandeses cá expor na Teresa. Isto foi a oração, esta peça que teve na primeira Bienal na Suor Frio e que também foi para aquele catálogo online, para a exposição online do Mudo que eu tentei encontrar, mas acho que já não está. Tenho de ver o que é que se passa, porque isto é uma peça que devia, uma exposição que devia continuar online e tenho a impressão que já não está agora com o novo site. Aqui, primeira, um dos cartazes da Suor Frio, onde eu fui também uma das diretoras criativas com a Cristina, portanto, também, como sabem, também muito envolvida na organização. E uma outra exposição também. Nessa viagem, nessa exposição que fizemos em Munique, partilhei uma casa com a Iris, com a Rebecca Frank, com a Amy Stonen, a Rimena Rio e a Helena Lettinen. E aí combinámos fazer uma exposição às 5 e era para ter sido noutro sítio, mas Covid e tal, fechou tudo e acabámos por fazer pela primeira vez também aqui na primeira Bienal, na loja da Teresa Lacerda, que já não existe, mas ficou incrível. Não se vê tanto as minhas peças, mas vê-se bem o cenário em que estava, que era um trabalho sobre escapulários, e aqui mais uma vez este lado espiritual no trabalho. Os meus são estas peças aqui que são garrafas e que brincavam um pouco. Eu, eu, eu sou muito organizada mentalmente, talvez por isso os meus papéis não são assim tão organizados. E andei à procura, mas não encontrei as referências para estas peças. Já não me lembro do título, já não me lembro. Pronto. Mas isto brincava um bocadinho sobre a ideia do spirits, que é também o nome que se dá ao álcool, às bebidas espirituosas em inglês, e portanto eram garrafas um, que estavam ali, uma que se podiam usar uma atrás e uma à frente, ou as duas à frente. E esta exposição depois, ou uma outra versão também com a Larry Alcott, foi a Valência, depois em 2023, se não me engano. Estas peças que eu fiz para as coletivas aqui na Reverso também, eu volta e meia também volto à pedra e gosto bastante de trabalhar com pedra. Estas também penso que ainda estão aqui. E depois fiz uma exposição com a Maria José Oliveira, e aqui tem a imagem do anel que eu vos estava a mostrar. Estão a ver, está aqui MMXX, portanto, ainda por cima, esteticamente é bonito, não é? O 2020, mas é muito inspirado nos anéis, nas joias de luto. Eu, entretanto, e comecei a dar aulas de história da joalharia no Arco, depois dei na Algures, dei online, e agora tenho estado a dar também no Museu do Tesouro Real. Isto de alguma forma acabou também por influenciar muito o meu trabalho, porque fico um bocado contaminada por estas imagens que eu vou vendo com muita frequência. E, hum, e pronto, e de facto as joias de luto é um tema que eu trabalhei bastante, estudei bastante e fiz muitíssimas aulas sobre joias de luto. E em 2020 sobretudo no início, não é? Quando começaram a morrer muitas pessoas que não podiam ser sequer enterradas, que os funerais não eram sociais, não eram partilhados. Eu achei que a joia podia outra vez voltar a ter um papel em ter um objeto físico de memória, que é também uma das coisas que a joia faz muito, é guardar as memórias e transmiti-las. E foi nessa altura que eu quis fazer uma peça memorial. Eu felizmente não perdi ninguém nessa altura, com Covid ou com outras coisas, mas até pessoas que morriam de outras doenças também não podiam ter os funerais. Eu sei que isso para muita gente foi de facto muito difícil. E de facto ter um objeto, ou ter um espaço, ou ter um momento é importante para o luto. E este anel veio um pouco por causa disso. E aqui tudo isto foi também um pouco sobre a nossa relação, outra vez com o mistério. Enfim, havia todo um conceito neste trabalho, mas havia algumas peças um bocadinho diferentes que não tinham sido exatamente feitas para a exposição, mas que eu aproveitei. E, nomeadamente, eram estas duas muito sobre
a minha relação muito conturbada com o cristianismo. Um, e pronto, e temos aqui uma hóstia trincada e uma cruz quebrada. Acho que eles também não. Uma coisa que eu gosto é que não é preciso falar muito sobre o assunto. Acho que isto é tudo bastante claro. Depois podemos falar, mas uma coisa que me agrada nas peças é se elas funcionam, não é preciso muito acrescentar palavras. E pronto, e tenho uma destas peças que eu fiz. Isto não era só sobre o cristianismo, lá está, também muito influenciada pelas minhas aulas de peças que aparecem em registros históricos e ninguém sabe muito bem o que são, mas que formalmente me fascinam, como os discos Bi, que são os discos funerários na China, que são encontrados em sepulturas com milhares de anos e que depois acabam por ser também na própria China, feitos em épocas posteriores, normalmente jade, e que não se sabe muito bem o que é que são. Eles estão lá, mas ninguém sabe exatamente o que é que aquilo representa. E então eu fiz estas, são dois, e pronto, e que são super simples e que eu durante algum tempo não sabia muito bem se gostava muito delas, mas depois houve uma altura que eu fiquei com uma para mim e resolvi usá-la e depois gostei muito. Acho que ela fica muito bem no corpo e então tenho usado imenso esta peça. Porque é uma coisa que eu gosto também, é de usar as peças e faço algumas peças só para eu usar, não para mais nada. Se calhar porque comecei a gostar de joalharia como utilizadora há muitos anos. Não encontrei também, outra coisa que eu não sei nem qual é, eu tenho uma caixa de madeira com os brincos todos que eu usava nos anos 80 e que sobreviveram, que é uma memória das minhas joias, porque eu realmente sempre usei muitas e sempre guardei e eu não sei onde é que eu pus, mas está lá, está tudo numa caixinha. Aqueles brincos gigantes dourados. Normalmente já só um, porque aquilo era tão pesado que se perdia sempre um. Mas tenho lá, este colar é a Via Láctea e tenho aqui uns brincos também, são umas maminhas. E depois esta peça acabou por ir para a China, para uma exposição muito engraçada, que foi feita e foi fotografada num lago gelado, que é ali aquela imagem que vocês veem. É a Felícia Lee que tem uma galeria e organiza umas exposições que são normalmente muito interessantes, muito bem cuidadas, os temas muito pensados. Um, e eu participei esta vez só e de facto foi uma experiência que eu gostei muito, apesar de a exposição final que estava prevista num outro sítio não ser feita, porque a China em 2022 ainda estava com vários confinamentos, portanto, acabou por ser essencialmente esta exposição instalatória no Lago Gelado. E depois, para além desta fotografia, a fotografia da equipa que foi com, imaginam, tipo, bonecos Michelin completamente cheios de roupa. Eu isto não participei, só vi à distância, mas achei uma loucura e muito, muito interessante. E o tema era Purifying the Soul. Portanto, também esta peça não foi feita de propósito para lá, mas fazia todo sentido. Depois a Paula desafiou-me aqui para mais uma coletiva, o perfume, que eu adorei fazer esta peça, está ali, e tem lá está, este frasco em crochê, e tem ali a história toda. Eu estava a contar um bocadinho antes de começarmos, estou quase no tempo, estou quase a acabar. Um, eu escolho perfumes que desaparecem. Se há uma série com 3 perfumes, aquele que eu gosto e que eu escolho é descontinuado. Mas todos os perfumes que eu escolho de há muitos anos para cá desaparecem. E este foi um dos casos. Eu trouxe aqui, esta é a última garrafa, já não tem perfume, só dá para cheirar um pouco o que aqui está. Chama-se o Amour, é da Kenzo. E pronto, a ideia do perfume como identidade, não é? E então fiz esta peça que são os ingredientes do perfume, nesta lógica do nameplate, que são aqueles colarzinhos muito de street style, que a pessoa tem o seu nome, mas que são colares muito identitários. E, entretanto, também há todo um estudo já sobre o nameplate, e há um livro sobre os nameplates, como enfim, nesta ideia da democratização dos estilos e de como a rua acabou por contaminar as lojas, né? O street contamina o high fashion e o nameplate tem todo um papel aí. E então fiz este colar
sobre a identidade de um perfume e de uma pessoa que usa esse perfume, mas lá está, porque os meus acabam sempre por desaparecer, também há este elemento de tristeza e de saudade, mas pronto, tá, depois podem ver, está aqui ainda esta peça. Depois, também ainda com esta ideia dos vasos e do crochê negro, que eu utilizo muito para é muito esta ideia de uma teia, de uma sombra que envolve as coisas. Isto foi uma exposição sobre ex-votos que eu e a Catarina Silva fizemos a curadoria na Brutéria e fiz esta peça, que é uma instalação com este tubo que sobe para as alturas e várias imagens de frascos. Não são frascos, a palavra em inglês eu acho que é mais bonita, o vessels, não é? O vessels dá essa ideia de conter, de transportar algo. Sim, mas o vessel é mais bonito, porque também está muito ligado. É ânforas, sim, mas é esse receptáculo, são receptáculos, não é? No fundo, é esta ideia também, que também é usada em teologia um bocadinho, em poesias místicas, da ideia de nós como receptáculos do Espírito, portanto, tem essa ligação toda também, ahm, e sobre os ex-votos e a maneira como nós nos relacionamos com a alteridade, mesmo que não seja uma divindade. E está aqui uma imagem da sala com uma peça da Tâmia e ali também da Maya Escher. Depois, por coincidência, também fui convidada a participar nesta exposição sobre o centro, não sei quantos centenários eram, mas sobre um centenário qualquer do Santo António. Gostei muito de fazer esta peça. Tínhamos de nos inspirar nas florzinhas de Santo António, são os textos sobre os milagres de Santo António. E são muito, muito singelos, muito infantis quase, e muitos dos milagres são feitos pelo Santo Antoninho ainda criança. E a minha história era o Santo António que estava em Constância, em casa dos pais, e queria rezar à capelinha que estava do outro lado do rio, mas não tinha barco, e então pega num lenço e estende o lenço sobre o Tejo e atravessa caminhando sobre o lenço, caminhando sobre as águas. E pronto, eu literalmente usei um lenço e tenho aqui alguns elementos. E eu uso muito. Peças que quase são bidimensionais também, não é? E é também um bocadinho esta ideia da sombra se vocês olharem para aquelas peças que estão ali ao fundo na parede, aquilo quase que parecem sombras ou parecem buracos na parede. Eu gosto de jogar com essa ideia. E está aqui na exposição, também ao lado da peça da Teresa, que se abra. E estas são as últimas peças que eu fiz, que tenho aqui uma delas, para a exposição, da série dos Anéis de Saturno, que eu tenho estado a fazer a curadoria com a Catarina também para a Galeria da Teresa Seabra. E eu sou balança, portanto entrei na exposição dos balança. E aqui, é reflexão sobre o amor, que o nome tem a ver com o mito do Eros e da Psique, mas com vários mas aqui. Um, eu gosto destas peças e uso-as bastante, mas chateia-me um bocado ter de explicar tanto. Mas isto tem a ver com o quê? Tem a ver com várias coisas. A psique é a borboleta, que é um símbolo da alma. Mas também nós temos na orivesaria tradicional portuguesa uma forma que é usada. E pronto, este colar aqui do meio sai um bocado da história, mas divertiu-me fazer e também faz um barulho muito giro que eu gosto. Mas temos na ourivesaria tradicional portuguesa as formas que são as decorações ao contrário, que se chamam as borboletas, que é uma forma que também, sinceramente, nunca encontrei uma explicação para isto. Ah, já falei com a Rosa Maria Mota, que é a maior especialista que eu conheço na ourivesaria popular portuguesa, e não há bem uma explicação. Isto é uma forma também muito arcaica, é um coração ao contrário, chama-se borboletas e sempre me fascinou imenso. E então aproveitei aqui, peguei nas borboletas e na psique e fiz estas peças, pronto, que pegam na história, mas que são obviamente outra coisa. E depois, também, para complicar mais, uma coisa que é relativamente simples de se ver, o Eros não é o Eros esculpido da história do mito, mas é o Eros primordial. E na história da criação grega,
no meio daquelas divindades todas, há uma força que é o Eros primordial, que no fundo é o amor que liga a criação. Não é um cupido, mas é um amor primordial, uma energia que se expande e que faz a ligação entre toda a criação. E era sobre esse Eros que me interessava falar, e portanto, depois temos aqui uma frase gravada nas peças, que está em grego, mas que diz: no início era o Eros, que vai jogar com a ideia do início do Evangelho de São João, que no início era o Logos. E depois estas peças estão marcadas com linhas muito finas que dão a ideia de esferas celestiais, não é? E esses furos, que para mim, eram a ideia de um movimento de um satélite no céu. Pronto. Isto é uma explicação muito alongada e com muitas ramificações para estas peças que acabam por ser relativamente simples, mas que me deram muito gosto de fazer, até porque, como sabem, e como agora viram, não fiz assim muito trabalho nestes últimos anos, e a maior parte de vocês sabe porquê, porque andei ocupada a tratar de outras coisas, nomeadamente a segunda Bienal, 2024, depois em 2025 foi o catálogo da exposição Madrugada que eu fiz a curadoria, mais a curadoria fiz com a Patrícia Domingos e com a Mónica Gaspar, a curadoria dos Anéis de Saturno. E depois, pronto, daí ter feito muito pouca coisa nestes anos, mas também a verdade é que eu nunca trabalhei muito em constante. Eu gosto de trabalhar para alguma coisa, porque há uma exposição, porque há um projeto. Eu não estou o dia todo na oficina a fazer, como muitos trabalham assim. Eu não, eu preciso de ter um motivo para fazer as peças. E, pronto, um motivo, uma chamada. Mas pronto, isto era o que eu queria, vou mesmo acabar. Também, como eu disse há pouco, eu gosto de fazer coisas para mim. E então, fiz este anel, isto não é a minha mão, é uma amiga minha, fiz este anel para mim, com umas pedras trabalhadas pelo Pedro Sequeira. Depois houve mais duas outras amigas que viram os anéis, quiseram outros anéis, portanto fiz mais outros anéis. Depois fiz também um colar para esta amiga minha, depois fiz uma palheta para o meu cunhado. Portanto, também acho muito divertido e gosto muito de fazer coisas não tão artísticas, mas a pensar nas pessoas e se calhar num olhar mais tradicional da joia e na sua presença no nosso dia a dia. E devo dizer que das peças que mais gosto me deram fazer foram as alianças, não foram muitas, mas foram de dois dos meus irmãos e do meu filho. Portanto, desta ligação muito emocional e, de facto, adoro ter a possibilidade de fazer estas alianças para pessoas que eu amo e pronto. E para terminar, também dizer, para além das bienais, e agora estou a começar a preparar a terceira para setembro, fui escolhida para presidente da PIN e também em 2025 fui escolhida para presidente da Art Jewelry Forum. Portanto, tenho muito com que me ocupar, digamos, e gosto muito de poder trabalhar em joias nestas vertentes todas. Já está. Obrigada.